Fala, torcida vascaína. O clima ferveu em São Januário, hein? De um lado, a queda de liminares que pode mudar o futuro da SAF. Do outro, uma lista de técnicos que não para de crescer, enquanto o fantasma do rebaixamento volta a assombar. O Pedrinho está sob pressão e a torcida quer resposta. No vídeo de hoje, vamos direto ao que interessa. O Vasco vai ser vendido de novo? E quem é o nome certo para assumir esse barco? Seja bem-vindo ao canal Megamente Vascaíno. Se você é Vasco de verdade, já se inscreve no canal e deixa o like, porque o assunto de hoje é sério. A situação política do clube virou uma novela. Muitos de vocês comentaram nos últimos vídeos sobre a falta de transparência do Pedrinho e a demora em resolver a situação com a 777. Vamos analisar o que está acontecendo agora nesse vídeo, né? Fique atento, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. E vamos direto ao ponto. Como vocês sabem, né, o Vasco estava sob uma liminar que proibia, né, que pelo menos atrasava o Vasco de pegar o empréstimo DIP, né, no valor de 150 milhões de reais, dinheiro esse que é para reforçar o elenco, né, trazendo pelo menos mais dois jogadores aí, mais duas contratações e pagar o restante das dívidas, né, que o Vasco tem, né, dívidas operacionais do clube, né? E com isso a justiça destravou as negociações para o empréstimo. Isso ainda não quer dizer que o empréstimo esteja finalizado e que o Vasco está garantido de pegar esse empréstimo, mas pelo menos a justiça destravou, né, a discussão e agora o impasse, o empréstimo fica em pauta para chegar à conclusão aí, ver se a Almirante empresta o dinheiro, lembrando que Marcos Lamarca é mesmo que é dono de quem vai emprestar esse dinheiro, por isso esse questionamento todo, por saber se o Vasco, o próprio cara que vai comprar o Vasco pode emprestar dinheiro com o Vasco para depois ser descontado na venda, então por isso a justiça deu essa travada e isso pode facilitar muito a vida do Vasco por restante da temporada e sair da tão incômoda zona do rebaixamento. Ver se vocês concordam comigo, ativa o sininho da notificação e comenta aqui no vídeo para a gente saber o quanto o Wandas é o pensamento de vocês e se já é hora de trocar de treinador, se o treinador que está dando conta do recado, se precisamos já pensar em trocar de treinador e a lentidão do Vasco, que já tinha deixado claro que se esse empréstimo não saísse, não haveria mais contratações dentro dessa janela. Acredito que depois de ter sido revertida aí e já ter sido destravadas as conversas por empréstimo, vai poder voltar às negociações com os atletas que estavam sendo negociados, no caso do meio de campo e o atacante, para o restante da temporada, e agora poder retornar às negociações essas que já estavam bem avançadas antes, né, de houver esse trave aí no empréstimo de 150 milhões. Mas uma pergunta que não quer deixar de ser feita, né? É se nesse momento, onde as contratações, onde o capital não está sendo viável para fazer novas contratações, a base não seria uma solução? Não seria muito importante trazer mais atletas da base, uma vez que já foi colocado atletas da base no último jogo contra o Palmeiras, né, onde a gente perdeu, jogando até bem, perdemos por 4-1, jogando até bem, no primeiro tempo fomos até melhores do que eles, mas infelizmente perdemos. E eu fico perguntando a vocês se vocês não acham que ao invés do Vasco ficar nessa loucura, nessa dinâmica toda para trazer novos reforços, o Vasco não podia investir em mais nomes da base? Fica a pergunta. E se você quiser comentar, deixando um comentário aqui a respeito dessa pergunta, uma resposta que seja interessante para o Vasco, fique à vontade, vai nos ajudar muito no crescimento do canal. Levando em consideração também que o Vasco tem uma sequência de jogos dificílimos e importantíssimos. Além de jogar agora, nesta quarta-feira, na partida válida pelas quartas de finais da Copa do Brasil contra o Vitória em São Januário, o Vasco terá no próximo sábado o Cruzeiro, depois o Vitória novamente na Bahia e depois o Fluminense. É uma sequência de jogos dificílima e a pressão psicológica sobre os jogadores é muito grande, né?
O próprio técnico, né, em entrevista coletiva do último jogo, após o último jogo, deixou bem claro que o problema do Vasco não é de foro do dentro de campo, é mais a autoestima dos jogadores que não está numa boa devido a tanta pressão que o Vasco sofre hoje, e isso tem atrapalhado bastante o trabalho, né? O Vasco não pode mais esperar, o Vasco não pode mais esperar, seja com o SAF ou com a gestão atual, o futebol precisa de resultados, né? Mas agora eu quero que quem você contrataria hoje para ser outro técnico, ou quem você contrataria hoje para ser um zagueiro, um atacante e um meio-campo? Escreva esses três jogadores dessa posição, independente de qual time que seja, que eu vou fazer um vídeo específico para você. Quem você gostaria de contratar, levando em consideração que o Vasco precisa de mais três jogadores que eu já citei, que no caso um zagueiro, um meio-campo, um atacante, um matador, um atacante que faça gol. Quem o Vasco deveria contratar? Escreva o nome dessas pessoas, né? E você confia no projeto de Pedrinho para o restante do ano? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler e responder os melhores comentários no próximo vídeo. Não esquece o like, compartilhe esse vídeo com o grupo dos vascaínos do WhatsApp. Valeu, meu nome é Megamente, gente, ainda não vou encerrar por aqui não. Vou falar muito também sobre essa negativa do Flamengo ter feito, né, e não deixar o Vasco jogar no Maracanã. Gente, lembrando para vocês que não foi o Flamengo que não deixou o Vasco jogar no Maracanã, não, tá? O Vasco cometeu um erro onde um contrato diz que o Vasco tem 15 dias antecipados para dizer se vai jogar no Maracanã ou não, para que seja feita uma programação pelos responsáveis pela concessão do Maracanã, que no caso é Flamengo e Fluminense. Então o Vasco que deu mole, o Vasco que errou, demorou para pedir. Pedrinho demorou para pedir, para jogar lá, para pedir não, para exigir o direito de fazer as partidas que o Vasco tem direito de fazer no ano. Então por isso não haverá a partida. Uma coisa que eu vou falar que para mim, no meu ponto de vista, foi até melhor que fosse assim. Agora o Vasco vai jogar na sua casa, diante da sua torcida, onde já está acostumado a jogar, né? Precisamos muito, se quisermos seguir na competição, né? Conquistar um resultado que seja confortável para ir para a Bahia, para jogar lá no Barradão, lá o Fonte Nova, seja lá onde for que nós vamos jogar, levar um resultado para lá conveniente, convincente, confortável. Eu acredito que um 2-0 ou até mesmo um 3-0 levando para lá fica perfeita. O time vai poder perder até por 2 gols de diferença, que vai conseguir ficar com a vaga. Essa vaga é muito importante para o Vasco. O Vasco precisa desse capital que vai entrar mediante essa conquista. Se o Vasco for, eu acredito que entre em cerca de 5 milhões de reais. Então, isso é muito importante para o Vasco. Na Sul-Americana, a mesma postura. Temos jogo dificílimo agora, no, né, Santa Fé ou é River Plate, ainda vai ter esse jogo, porque esse jogo foi atrasado, então nós estamos esperando. Então o Vasco está com a faca e o queijo na mão. Basta só agora, né, botar a cabeça no lugar, né, o técnico conseguir fazer um trabalho mental nos jogadores para que os jogadores consigam desempenhar e performar melhor, para que o Vasco possa sair da zona do rebaixamento. Eu, particularmente, acredito que o Vasco não caia, acredito que esse ano o Vasco vai passar tranquilão, não vai cair, não tem esse risco nenhum de o Vasco cair, então tranquilo, pode ficar tranquilo, pode, né? E se você é novo por aqui, como eu não fiz lá no começo, que eu levei uma dinâmica diferente, eu vou te dar as boas-vindas, agradecer por ter chegado aqui até essa parte do vídeo e te pedir novamente que, se gostou do vídeo, está gostando do nosso trabalho aqui, nos ajude com comentários, comentários que façam melhorar, que mediante esse comentário eu possa trazer coisas novas, coisas que vocês gostariam de ver, se vocês gostariam da vida, né, particular, se vocês gostariam de saber como é a rotina do criador de conteúdo, né, onde que a gente pesquisa. Eu lembro sempre a vocês que não sou jornalista, porque não tenho notícias exclusivas, furos de reportagem, não tenho nada disso, mas trago todo dia notícia aqui sobre o Vasco da Gama, todo dia comentando aqui sobre o Vasco da Gama e tentando trazer informações para vocês que na correria do dia a dia não tem tempo de pesquisar a fundo e saber o que está acontecendo no nosso gigante da colina. Amanhã teremos um jogo importantíssimo, lembrando que eu vou estar presente nesse jogo, vou trazer imagens diretamente do Caldeirão, do jogo, e logo após eu chegar, vou fazer uma live para comentar com vocês. Então, se vocês estiverem interessados nesse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos. Desde já, tenham uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.